Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens no livro de Filipenses, com o tema, Os Segredos do Contentamento. Os Segredos do Contentamento. A gente provavelmente vai ficar os próximos 2 ou 3 meses, talvez, não sei. Depende do número de coisas que a gente tiver. Talvez uns 2 meses a gente fique só estudando e meditando o livro de Filipenses. Tá bom? A gente vai passar versículo. Traz a Bíblia. Mano, quem trouxe Bíblia aí? Física. Isso é do tipo do físico. Tipo, Bíblia rabiscada, tal. Quem curte? Pessoal, você ganhou pontos. Não sei para quê, mas você ganhou pontos com Jesus. Tá? Pessoal, então a gente vai começar a nossa série de mensagens no livro de Filipenses. O tema O Segredo do Contentamento, porque justamente contentamento é um dos temas principais. Presta sua atenção. Contentamento é justamente um dos temas principais da carta aos Filipenses. Contentamento aqui tem muito a ver com satisfação. Você vai perceber que a palavra feliz, contentamento, vai aparecer demais no livro de Filipenses. É uma das cartas mais positivas que o apóstolo Paulo escreve. Para você ter noção, o apóstolo Paulo ele escreve algumas cartas. Se você olhar no Novo Testamento, grande maioria do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E essa carta dos Filipenses é o que a gente chama de uma epístola da prisão. Tá? Essa carta, não sei se você vai lembrar, mas o contexto dela aqui, a gente encontra lá em Atos capítulo 16. Se você abrir sua Bíblia lá em Atos 16, você tem o início da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, então, não sei se você lembra, a partir do capítulo 13, Paulo dá início à sua primeira viagem missionária. Ele começa a viajar com Barnabé, ele passa por várias cidades, eles iniciam várias igrejas e eles retornam para Antioquia da Síria e eles trazem tudo o que está acontecendo para os apóstolos. Pessoal, está acontecendo isso, os gentios estão recebendo o evangelho, os gentios estão se convertendo, estão recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque até então os apóstolos criam que a salvação era só para os judeus. Daí no capítulo 15 você tem o concílio de Jerusalém e os apóstolos estão conversando. Gente, Pedro viveu isso. A casa de Cornélio experimentou salvação. Paulo está aqui compartilhando conosco o que o evangelho está fazendo na vida das pessoas. Então eles fazem o quê? Se Deus deseja salvar essas pessoas, bora mandar Paulo de novo para a próxima viagem missionária. Daí no começo da viagem missionária, Paulo tem um desentendimento ali com Barnabé e ele vai com Silas, eles seguem viagem. Vamos abrir o mapinha aí para nós? Mateus, o mapinha está no jeito aí? Aí, tá? Eu trouxe esse mapa, eu tenho o prazer de dar essa aula no nosso college. Eu tenho uma aula que eu dou que se chama Epístolas da Prisão, que é justamente a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A gente passa o semestre inteiro só estudando essas cartas, tá? E aí, a epístola, a carta de Filipenses, é uma dessas cartas da prisão que Paulo escreve quando ele está preso em Roma, lá em Atos, capítulo 28. Mas voltando aqui. Então, eles começam a segunda viagem missionária. E, gente, Filipos é uma cidade muito importante. Alguém do Connect, por favor, pede lá para o pessoal dos jovens fechar a porta lá da entrada deles, porque tá barulho pra caramba. Eu estou ouvindo a Tainá aqui na minha orelha. Obrigado. Mas vamos lá, continua comigo aqui. Por que é muito importante aqui o que está acontecendo? Por que Filipos é uma cidade muito importante? Porque se você começa a ler no começo do capítulo, gente, Paulo tem uma estratégia. Paulo, quando ele recebe a ordenança, recebe a responsabilidade de continuar suas viagens missionárias, o plano de Paulo é ficar, tá vendo Samotrácia para cá? Tá vendo a palavra Ásia escrita ali bem grandão? O projeto de Paulo é ficar daqui para a direita, para o Oriente. A ideia de Paulo era ministrar o evangelho onde ele conseguisse viajar por terra. Só que o que acontece aqui? Paulo tenta algumas vezes, se você for ler Atos capítulo 16, a palavra é muito clara. Existem alguns versículos que a palavra diz assim: o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir até tal lugar. O Espírito de Jesus impediu Paulo de ir até tal lugar. E daí, finalmente, Paulo tem um sonho e você tem um cara na Macedônia que ele está falando: Paulo, vem para cá, a gente precisa de você. E daí encontramos Filipos. Filipos fica na Macedônia. Filipos é a primeira igreja na Europa.
Eu não sei se você já percebeu, mas como o Ocidente foi influenciado pelo cristianismo. Talvez esse é o momento na história do porquê o Brasil é cristão. Do porquê a Europa é uma Europa mais cristã. Apesar dos dias de hoje, na Europa contemporânea, você tem um secularismo muito grande. Se você for olhar para a história, olha para o Oriente, gente. Quando você pensa no Oriente, você pensa em muçulmano, você pensa em budismo, você pensa em um monte de coisa. Você não pensa em cristianismo. Apesar do cristianismo estar crescendo muito lá. Mas, qual que é o meu ponto aqui? É que algo decisivo aconteceu aqui. E essa cidade, ela é extremamente estratégica. Tá? Então, como eu estava dizendo, essa carta, então, o contexto da carta é Atos capítulo 16, é aquela cidade que Paulo para essa cidade que Paulo está escrevendo, mas o momento da história que Paulo escreve a carta dos Filipenses é Atos capítulo 28. Se você for ler os últimos versículos de Atos 28, Paulo está preso. A partir do capítulo 21, Paulo começa a ser julgado, as pessoas acusam Paulo de ter trazido um gentil para dentro do templo lá em Jerusalém, e ele faz isso, mas é que nas leis de Moisés não tinha nenhum lugar nas leis que impediam um gentil de entrar no templo e poder adorar a Deus. Mas tá bom. Daí os fariseus começam a acusar Paulo e eles queriam matar Paulo. Então o que Paulo faz? A partir do capítulo 21, Paulo está vendo que ele vai morrer, o que ele faz? Ele recorre a César. E ele precisa ser julgado por Roma. E o que acontece? Do capítulo 21 até o capítulo 28, Paulo vai passando por diferentes instâncias nos seus julgamentos. Você vai ver que parece um monte de nome. Herodes não sei o quê, Agripa de não sei quem, filho de tal cara. E é um pouco confuso. Eu podia ter trazido eu tenho isso, um nome de todo mundo, quem quer cada um. Mas, vamos lá. Então, do capítulo 21 até o 28, Paulo está passando por várias instâncias. E, finalmente, Paulo, em Atos capítulo 28, está em Roma. E ele tem que ficar por 2 anos em Roma, esperando o seu julgamento. Esperando o que vai acontecer com ele. E é justamente nos últimos versículos ali, então muita coisa acontece com Paulo. Nesses últimos 2 versículos que você encontra no livro de Atos, é um momento que Paulo escreve o livro de Efésios, o livro de Filipenses, Colossenses e Filemão, que são as epístolas da prisão. É nesse momento da vida, ali entre 60 e 62 depois de Cristo, tá? Oi? Não, essa foi provavelmente a prisão, a gente visitou, foi a prisão que ele morreu. Ele escreve 2 Timóteo. Mas vamos lá. Gente, de todas as igrejas que Paulo plantou, a igreja de Filipos era uma igreja muito especial. Uma igreja muito ligada e conectada ao apóstolo Paulo. Por isso que você vai encontrar dos temas da carta ser alegria. Alegrem-se. Você vê que essa palavra se repete muitas vezes, porque Paulo tem uma ligação muito especial com essa igreja. Porque se você para estudar Atos capítulo 16, gente, Paulo não fica muito tempo em Filipos. Se você começa a ler o capítulo, primeiro tem a conversão de Lídia, depois a do carcereiro, depois a da mulher endemoniada, né, que o espírito é expulso, depois você tem o carcereiro. Muitas coisas acontecem, e já no final do capítulo, os caras estão mandando Paulo embora. Tipo assim, cara, você está causando muito tumulto aqui. Vai embora, segue viagem. Então Paulo fica muito pouco tempo, mas algo aconteceu de muito especial naquele lugar. Algo aconteceu de muito especial que ligou os corações da igreja com o coração de Paulo. Tá? Então, eu queria citar só algumas coisas sobre Filipos que eu precisava citar. Por exemplo, o capítulo 4, versículo 2, das epístolas da prisão, gente, é o único momento que uma dessas cartas, Paulo cita um problema e ele cita o nome das pessoas. Paulo se sente tão na liberdade quando ele está escrevendo para a igreja de Filipos que ele faz questão de citar o nome das pessoas. Essas são 2 mulheres, estão causando um problema na igreja, tem uma discórdia entre elas, e ele escreve por nome porque ele conhece as pessoas. Ele tem relacionamento com essas pessoas. E ele se sente tão na liberdade que ele coloca numa carta que vai ser lida para a igreja inteira. Porque essa carta era como se fosse um sermão que deveria ser pregado para a igreja inteira. Tá? Mas algumas coisas sobre Filipos, pessoal. Filipos foi fundada por Felipe da Macedônia. Era outra cidade, tinha outro nome,
mas essa cidade ficou famosa por causa de Filipe da Macedônia, não sei se você vai lembrar, mas o pai de Alexandre o Grande, tá? Lá no ano 356 antes de Cristo, tá? Tô dando uma aula para vocês, tá? Mas fica comigo aqui, vai ser legal. A cidade, pessoal, como você vê no mapa aqui, fica próxima à divisão entre a Ásia e a Europa, tá? Por isso que ela tinha uma importância muito grande, porque ela ficava justamente numa rota comercial, tá bom? E perto de Filipos ali, justamente indo mais para perto da Ásia, você tinha uma cadeia de montanhas muito grande que dificultava essa jornada, essa viagem comercial que tinha. Então o povo parava muito em Filipos para reabastecer, para comida, para estadia, para descanso, tá? Filipos também era a maior cidade da região, tá bom? Existiam ali também muitas fontes de águas, muitos ribeiros, muitos rios naquela região. E também, quando a cidade foi fundada, um dos motivos que ela foi fundada, por ela estar perto das montanhas, é porque você tinha muito ouro e muita prata na região. Então sempre foi uma região muito rica. Sempre foi uma região muito rica, porque tanto as plantações davam muito certo naquela região, como você também tinha muito a extração do ouro e da prata naquela região. Tá? E daí o que acontece? Durante o Império Romano, você teve uma guerra extremamente importante aqui para o Império Romano, que eu esqueci de anotar o ano da guerra. Vacilo meu, trago para vocês na próxima semana. Mas a gente teve uma guerra, a gente não, né? O Império Romano teve uma guerra muito importante, em que os filipenses se posicionaram de tal forma que eles venceram essa guerra, tá? O povo daquela região se ajuntou e eles venceram a guerra. E o que aconteceu? Roma deu o status a Filipos de colônia. Por que isso é importante? É por isso que no livro de Filipenses você vai encontrar um dos temas também que Paulo cita aqui, é a cidadania celestial. Porque uma coisa que os filipenses se orgulhavam demais era que eles eram cidadãos romanos. Toda pessoa que nascia em Filipos, ela tinha o direito de ser cidadão romano. Isso era muito importante. Então, por exemplo, o caso de Paulo foi muito importante. Ele não morreu por causa disso. Isso era algo que nos tempos de Jesus as pessoas compravam com muito dinheiro. Isso era um privilégio muito grande naquela época. Tá? Alguns direitos que eu queria citar, que os cidadãos romanos eles tinham, direito à propriedade, transferências de terras, isenção de certos tipos de impostos, administração, lei. Então, por exemplo, a cidade de Filipos, gente, ela era como se fosse uma pequena Roma. Então, aqui é por isso que lá em Atos capítulo 16, quando o texto lá de Atos 16, quando está falando sobre Lídia, ela trabalha ela é de Tiatira e ela trabalha com púrpura. Púrpura. Sabe o que é púrpura? Púrpura era um líquido que era extraído de moluscos daquela região, que era um líquido que era meio azulado, meio roxo, e esse líquido era usado para fazer as vestimentas dos senadores. Então, Lídia provavelmente era uma mulher de muito dinheiro, de uma condição financeira muito boa. E ela é a mulher que recebe a igreja na sua casa. A igreja começa justamente na sua casa. Então, Deus está direcionando tudo. Deus faz conexões. Deus abre portas para Paulo na cidade de Filipos. E a igreja começa a florescer de tal forma impressionante. E daí a gente vai para o nosso texto de Filipenses capítulo 1. Tá bom? Filipenses capítulo 1. A gente vai ler, a gente vai ficar dos versículos 3 ao 11 hoje. Vamos lá, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Pode, tanto faz. Vamos lá, versículos 3 ao 11. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la, até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa, e na confirmação das boas novas. Versículo 8. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero
compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios dos frutos da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento e pedimos, Pai, um discernimento de espíritos, Pai, sobre nós, que a sua palavra possa ser iluminada através do Espírito Santo nesse momento e que ela possa gerar conhecimento transformador, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, que não sejam apenas palavras que a gente está lendo nessa noite, palavras que a gente está meditando, mas que Teu Espírito Santo possa vivificar essas palavras e que elas possam marcar o nosso coração de tal forma que elas gerem conhecimento, discernimento, Pai. É esse nosso desejo, Pai. Queremos conhecer mais o Senhor e que a Sua palavra possa nos direcionar nesse momento, Pai. Então, por isso, nos dá foco, atenção nesse momento para a Sua palavra. No nome de Jesus, nós honramos a Sua presença nesse ambiente, Jesus. Amém. Pessoal, então, tratinho, o celular para você anotar, para você abrir sua Bíblia. Você não vai ficar olhando o Instagram, você não vai ficar vendo Reels, TikTok, por favor, tá bom? Senão, no nome de Jesus, seu celular vai quebrar. Vamos lá. 7 horas, Jesus. Beleza. Vamos lá comigo? Pronto? Nós vamos ficar aí nesses primeiros versículos hoje. E daí semana que vem a gente... Na semana que vem não. Na próxima semana a gente continua, que a gente tiver culto. E a gente vai ficar aí nas próximas semanas no livro de Filipenses. Beleza? Vamos lá. Então, os primeiros... Eu vou separar por trechos, tá, pessoal? A gente vai meditar sobre eles. Com todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Agora eu te pergunto, como que Paulo está falando de alegria nesse momento? A gente conversou um pouquinho do tema, do contexto, do livro. Paulo está preso. Como que uma carta que tem como um dos seus temas principais a alegria sai de um ambiente de prisão? Sai de um ambiente de cárcere? Como isso? Naturalmente falando, isso não faz sentido. Naturalmente falando, Paulo tinha todos os motivos para falar assim: que saco! Eu queria estar viajando, espalhando o evangelho, pregando para as pessoas, mas agora eu tenho que ficar aqui, preso em Roma. Sabe o entendimento que a gente tem que ter, gente? Que eu creio que o apóstolo Paulo entendeu, compreendeu a respeito da alegria? A nossa alegria não está determinada pelas nossas circunstâncias. A nossa alegria não está determinada de como foi a nossa semana. A nossa alegria não depende só dos acontecimentos rotineiros da vida. A nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento, eles devem estar em uma pessoa cujo caráter nunca muda, cujas suas palavras permanecem, são verdadeiras, as palavras que saem dos seus lábios são eternas. Então, a primeira coisa que eu encontro aqui, para esses 3 primeiros versículos, toda vez que eu penso em vocês, gente, além de estar preso nesse momento, primeira vez que Paulo foi para Filipos, ele foi preso. Então, quando ele pensa em Filipos, acho que uma das primeiras coisas que ele pensa ele foi açoitado, chicotearam as costas dele em Filipos. Sabe, a gente lembra da Paulo e Silas cantando na prisão, até tem uma música que a gente escuta com as crianças, lá da A Minha Vida, Uma Viagem. E é muito fofo. Só que antes de ser tacado na prisão lá em Filipos, Paulo foi açoitado em praça pública, na frente de todo mundo. Tanto é que quando os políticos, as pessoas de influência na cidade descobrem que Paulo é cidadão romano, é por esse motivo que no final do capítulo eles estão falando assim, vai embora logo, para não dar B.O. para nós. Porque se descobrem que Paulo é um cidadão romano, e ele foi julgado dessa forma, podendo ter recorrido a Roma, gente, os políticos da cidade estavam lascados. Então, como que a satisfação, como que Paulo está alegre, como que Paulo está feliz? Porque, primeiro,
A alegria de Paulo não está só na circunstância. A alegria de Paulo não está só no que ele viveu negativamente lá em Filipos. Mas a satisfação e o contentamento de Paulo estão em Cristo. Cristo satisfaz o coração de Paulo. Então, se fosse para encontrar uma mulher só, já teria valido a pena. Se fosse só pela família do carcereiro, já teria valido a pena. Se fosse só para aquela menina endemoniada ter encontrado Cristo, ser liberta, já teria valido a pena. Mas é que as coisas estão muito melhores, gente. A igreja em Filipos está prosperando. A igreja em Filipos está florescendo, crescendo, sendo influência naquela sociedade, sendo bênção na região. Esse é um dos primeiros pontos. A gratidão de Paulo não está nas circunstâncias, mas pelo fato de lembrar que os filipenses também são cooperadores com a causa do evangelho. Sabe, gente, apesar de Paulo ter ficado pouquíssimo tempo em Filipos, a igreja de Filipos foi uma das maiores sustentadoras do ministério de Paulo. Quantas vezes a gente aponta para Deus nos tempos de dificuldade, nos tempos de tribulação, e a gente diz, você não me ama, Deus. Seu amor parece que passou por mim. O Senhor se esqueceu de mim. E a gente vive essa montanha russa dos sentimentos, das emoções. E quando a gente está lá em cima, a gente consegue ver o amor de Deus. Quando nosso pai recebe uma promoção no trabalho dele, e você começa a ganhar algumas coisinhas a mais, ai, glória a Deus por isso, Deus me ama. Quando as coisas estão um pouco mais difíceis, quando você está tendo um pouco de crise com seus amigos, quando está tendo coisa em casa, BO em casa, quando você talvez não passou no vestibular que você tanto queria passar. Ah, Deus, você não está comigo. Você não se lembra de mim. O Senhor não me ama. E a nossa vida com o nosso Senhor não pode ser dessa maneira. Esse não pode ser o tipo de relacionamento que a gente tem com o nosso Deus. A gente vive baseado nas nossas emoções, baseado na montanha russa da vida. Porque deixa eu te trazer uma notícia, gente. Todo mundo passa por BO. Se você não passou por BO ainda, porque você é um pouco novo, péssima notícia. Um dia o BO chega. Um dia o que você queria não acontece. Um dia os seus desejos não vão acontecer. E daí que está, o verdadeiro contentamento aparece nas tribulações. O verdadeiro contentamento, ele é mostrado, ele é demonstrado nas tribulações, nas dificuldades da vida. Aonde você deposita a sua fé? Aonde você deposita a sua esperança? Aonde está a sua alegria? O que satisfaz o seu coração? Vamos lá para o versículo 6. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, Então, duas coisas que eu quero falar nesse versículo. O que é essa obra e também por que Cristo vai completar? Por que essa obra vai ser completada? Então, primeiro, no versículo 5, porque eles são cooperadores, eles não são meros espectadores daquilo que está acontecendo, do avanço do evangelho, do avanço do reino de Deus, e também eles têm participado, no versículo 7, da graça. O apóstolo Paulo diz, vocês têm participado comigo da graça do Senhor. Então eles são participantes, eles não são apenas espectadores daquilo que está acontecendo, mas eles vivem a fé. Eles vivem a vida cristã. A fé deles é demonstrada para os que estão próximos deles. Mas o que é essa obra, então? Gente, eu quero ler 2 versículos que eu preciso que você anote. Que falam para nós o que é essa obra. O apóstolo Paulo responde essa pergunta, tanto em Romanos capítulo 8, versículo 29, como também Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim, o livro de Romanos, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. É para isso que eu e você fomos criados. Para ser pequenos cristos andando por aí.
Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Eu e você, esse é o maior desejo do coração de Deus para nós nos nossos dias. Que eu e você caminhemos nessa terra como Jesus caminhou. A semelhança. Gente, essa palavra é forte, hein? A semelhança de Cristo. Não é de qualquer forma. E Efésios capítulo 4, versículo 13. Que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu já falei isso aqui, mas você já percebeu como você era diferente no começo da sua jornada cristã? Você já percebeu como Jesus, no começo do seu relacionamento com Deus, Jesus confrontou algumas coisas no seu coração que ele parou de confrontar. Não é que parou de ser errado, mas é porque você foi conhecendo o Senhor e o seu conhecimento dele foi fazendo você perceber o quê? Isso não alegra o coração do meu Deus. Isso não me faz parecido com Jesus. Eu não quero mais fazer isso. Então, você mentia no passado e você não mente mais. Porque Jesus é a verdade. Ele caminha em verdade. Certo? Correto? Faz sentido? Então, à medida que eu e você temos uma experiência com o Senhor, quando nos tornamos novas criaturas, nós começamos a caminhar numa direção que imagina Jesus ali, e a gente está caminhando nessa direção. E o Senhor é como, o livro de Efésios usa o termo vestes, é como se a gente fosse se revestindo de um novo homem, que é mais parecido com Cristo. Você anda um pouco e você se parece um pouquinho mais. Daí o Senhor começa a apontar algumas coisas do seu coração que são diferentes do que ele apontou antes. E você começa a ser transformado em outra área. O Senhor começa a moldar o seu caráter em outro lugar. O Senhor começa a tratar o seu orgulho. O Senhor começa a tratar a sua ansiedade. O Senhor começa a tratar as suas preocupações. O Senhor começa a tratar onde está a sua esperança. E Ele vai tratando áreas diferentes na sua vida. E você começa a perceber, eu estou avançando. E isso é graça, isso é obra do próprio Senhor no nosso coração. Isso não é mérito nosso. É o Espírito te transformando de dentro para fora. E é por isso que Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então, que obra é essa? A obra é ser cada dia mais parecido com o Senhor. Essa é a obra. Essa é a obra que a gente vai experimentar na sua plenitude quando o Senhor Jesus nos buscar. É isso que eu e você, para isso que eu e você vivemos. Eu ouvi um vídeo do Douglas. Fala, galera, Jesuscope. Literalmente você ser mais uma cópia de Jesus por aí. Essa é a obra que o Senhor está operando no nosso coração. Então, Cristo é a perfeita descrição de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gente, por que Cristo é perfeito? Porque até traços do nosso caráter, que às vezes parecem que são frutos do Espírito, se elas não são colocadas às lentes do Senhor, elas às vezes são pecados na nossa vida. Vou te dar um exemplo, tá? Eu gosto muito de estar bem com todo mundo. Gosto muito. Eu tenho muitos relacionamentos superficiais. Esse é o meu tipo de personalidade. Eu gosto de ter muitos amigos. Mas às vezes eu tive muita dificuldade de ter amizades profundas. E uma das coisas que me fazia ter poucos amigos era porque
eu sempre fui principalmente na minha adolescência, onde eu não me posicionava a respeito de certas coisas e não falava na cara da pessoa o que ela precisava ouvir. Eu fui aquele tipo de amigo que você pode até colocar no caráter aí, sei lá, você era meio manso, paciente com os outros. Sempre fui paciente com algumas pessoas que caminhavam comigo. Não, dá mais uma chance. Mas sabe o que é engraçado, gente? Jesus foi um homem paciente perfeito. Mas quando ele precisou virar as mesas do templo, ele virou. Jesus parou de ser manso naquele momento? Jesus parou de ter domínio próprio naquele momento? Ele deixou a raiva dele tomar conta do corpo dele e ele começou a virar as mesas lá no templo porque ele não estava aguentando. Mas é porque tudo precisa ser colocado na perspectiva do Espírito. Peraí, porque a minha paciência com os outros pode estar deixando de eu falar a verdade para elas. Porque o apóstolo Paulo também, se você for estudar um pouquinho as suas cartas, Paulo 2 vezes, nos seus escritos, ele manda entregar pessoas a Satanás. Paulo é o apóstolo da graça. Paulo é o apóstolo que dá mérito ao Espírito. Mas espera aí, o que é isso? Paulo está tratando pessoas em assuntos específicos, coisas que estavam acontecendo na vida das pessoas já tinham sido confrontadas, e o apóstolo Paulo falou, chega, já deu. A partir de agora, chega. Você vai ser entregue a Satanás. É uma expressão muito forte. Mas todo o nosso caráter, todas essas coisas, às vezes a gente olha para Gálatas capítulo 5 e a gente fala, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa alegre, que ama os outros. Mas qual é a motivação do seu amor? Qual a motivação da sua mansidão? Qual a motivação da sua amabilidade com as pessoas? Da sua paciência com as pessoas? Porque a minha motivação de eu ser paciente com os outros era que eu não queria perder amigo. Eu não queria que aqueles que estavam sendo discipulados por mim se sentirem assim confrontados e eu perder relacionamento. E aí? Equilíbrio. Então, o verdadeiro contentamento é ter plena confiança de que Ele vai completar a boa obra em nós. Amém? Vamos lá, versículo 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu tenho em meu coração, em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e na confirmação das boas novas. Gente, como eles têm participado? Paulo responde esse versículo 7 no versículo 19 do próprio capítulo. Ele diz assim no versículo 19, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então o apóstolo Paulo tem consciência e convicção de que a oração da igreja dos Filipenses, a igreja lá de Filipos estava orando por ele, a sua oração vai gerar fruto. Vocês têm participado. Eu estou aqui preso, mas vocês estão aqui participando disso. Então, essa é uma das formas que eles participavam dos sofrimentos, da missão de Paulo. Mas também, se você voltar, gente, se você voltar lá para Atos capítulo 28, e você for ler o versículo 30 e 31, olha isso aqui. O que acontece aqui? Eu preciso ler com você para entender um pouquinho mais do contexto. Deixando separar. Os últimos 2 versículos de Atos, só anota. Atos 28, versículos 30 e 31. Diz assim, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos o que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Então, Paulo fica preso por 2 anos e ele tem que pagar pela sua prisão. Sim.
Ele é obrigado a permanecer em Roma, esperando o seu julgamento. Porque a lei romana era o quê? Os acusadores de Paulo tinham 2 anos para apresentar as suas provas de que ele era culpado. E durante todo esse tempo, Paulo precisava e não poderia sair de Roma em momento algum. Então ele é obrigado a ficar em Roma. E como ele não morava em Roma, e como ele não tinha casa em Roma, não era uma prisão qualquer. Ele não está numa prisão, como a gente entende, por exemplo, na prisão de Filipos, de Atos capítulo 16. Ele está literalmente numa casa que ele mesmo alugou, com o próprio dinheiro. E uma das formas que ele ficou em Roma, permaneceu 2 anos em Roma, foi através da igreja de Filipos. Se você continuar lendo, a partir do capítulo 2, versículo 25, Paulo começa a falar de um cara chamado Epafrodito. Epafrodito era um membro da igreja de Filipos, que a igreja enviou até Roma para tanto enviar para trazer para Paulo o que estava acontecendo com a igreja. Ó, a igreja está vivendo isso, está com essa dificuldade, está com esse ponto positivo, a igreja está crescendo nisso, mas também está precisando trabalhar nisso. E junto com o Epafrodito, a igreja manda uma oferta de gratidão à missão de Paulo. E eles bancam a estadia de Paulo. Então esse é um dos motivos porque a carta de Filipenses é uma carta tão alegre, porque Paulo está recebendo Epafrodito na sua prisão domiciliar em Roma, e ele está extremamente agradecido pelo que a igreja de Filipos está fazendo pela vida dele. Olha isso, cara. Olha como é bom entender o contexto das passagens bíblicas, né? Mas vamos continuar aqui. Então, essa prisão, eles estão nessa prisão e justamente a igreja de Filipos é uma das que sustentam. Eles participam tanto em oração, mas eles também participam de maneira ativa. De maneira naturalmente falando, eles participam da missão de Paulo, do sofrimento de Paulo, da prisão de Paulo. Tá? Vamos continuar aqui, versículos 8 e 9. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Gente, a gente falou um pouquinho de Gálatas capítulo 5. Paulo está falando a respeito do mesmo assunto, de um dos frutos do Espírito, que é o amor. Deus sabe do meu amor por vocês. Então Paulo está olhando para quem ele é, e ele reconhece que Deus é o autor do amor que ele sente pela igreja de Filipos. Que se fosse por Paulo, gente, Paulo não estava sendo açoitado lá em Filipos. Paulo ficava de boa na casa dele. Fazia muito mais sentido, naturalmente falando, para Paulo continuar como um fariseu perseguindo a igreja. Mas por causa da obra do Senhor no seu coração, esse amor se demonstrou de tal forma que ele se tornou um missionário. E ele topou sofrer pelo evangelho, topou sofrer pela igreja de Filipos, topou ser preso em Filipos, faz parte do pacote. Esse amor, que é fruto do Espírito, levou ele a tomar muitas atitudes que, naturalmente falando, ele não tomaria. Mas ele reconhece que é a obra do Senhor no seu coração. Então, esse amor é um dos frutos do Espírito que nos torna mais semelhante a Cristo. E versículo 9, Paulo também conhece, né, o amor da igreja pelo Senhor. Mas ele faz um pedido. Transborde. Aumente a medida. Gente, olha, se você for para Atos capítulo 16, assim que Lídia se converte, essa mulher olha para esses homens estranhos e fala assim, bora começar uma igreja em casa? Você continua lendo o capítulo, o cara que provavelmente bateu em Paulo e está lá, cuidando da prisão, ele quase comete suicídio, mas Paulo fala, não faz isso não, por favor, não está aqui ainda. Paulo prega o evangelho para esse cara. Ele recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador. E o que ele faz? Ele fala assim, curti vocês. Vamos lá em casa também? Eu vou lavar as feridas de vocês. Eu vou limpar vocês. E daí vocês aproveitam e pregam o evangelho para minha casa. E o texto diz que os seus foram batizados. Então essa igreja, gente, já demonstra amor. Faz parte da cultura. Você lendo Atos capítulo 16 é muito nítido que a igreja recebeu o evangelho de tal forma e ela pratica isso. Mas Paulo está olhando e falando para eles, tem mais.
existe uma medida ainda maior. Permaneçam nisso. Continuem fazendo dessa forma. Isso alegra o Senhor. Então, você vê que, né, como eu já falei, Atos 16, eles saem meio que correndo da cidade, porque os políticos da região estão querendo que eles vão embora. Mas o afeto entre a igreja e Paulo pela igreja é muito grande. E ele permanece. Tanto é que a gente viu ali pelas viagens missionárias que Paulo fez, que Paulo volta para a cidade de Filipos. Então, nosso amor por Cristo não é algo meramente místico. Não é eu amo a Deus. Mas é ativo e envolve algumas coisas. Amar pessoas e ser uma demonstração do amor de Cristo. E também um desespero em conhecer a Cristo cada dia mais. Essas são as formas que o amor transborda em nossa vida. E essas são as formas que o amor estava transbordando no coração da igreja de Filipos. Eles eram desesperados por amar as pessoas, demonstrar amor pelas pessoas. Mas eles também eram desesperados e tinham entendido que eles precisavam conhecer o Senhor mais e mais. Então, o amor é sempre um caminho para o conhecimento. Olha essa frase. Pode colocar essa frase aí, do John Alexander. Quanto mais amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Olha o que esse teólogo diz, ele comentando a respeito desse texto. Crescemos na proporção em que conhecemos. Sem conhecimento da salvação, não haverá progresso rumo à maturidade. Se não conhecermos o Senhor, como poderemos amá-lo? No entanto, quanto mais o conhecemos, tanto mais o amamos. A verdade é um ingrediente essencial na experiência cristã. Sendo assim, todo cristão deve ser um estudante, pois para ser um cristão é preciso conhecer a verdade. Crescer como um cristão é crescer na verdade. Nada impede tanto o crescimento quanto a ignorância. Sabe o problema, gente? A ignorância. Você já conversou com alguém onde o assunto você domina e o cara, ele é um ignorante no assunto? O cara acha que ele sabe do assunto. Daí ele começa a falar para você algumas coisas e você fala, mano, que porcaria que você está falando, nada a ver. Sabe que isso acontece na vida cristã? Tem muita gente que conhece um aspecto do coração de Deus, do traço do caráter de Deus. E elas estão satisfeitas nisso. Tipo, Deus, ele é bom. E ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus de bênçãos. E o que ele mais quer é me abençoar. Isso é verdade. Deus quer e deseja te abençoar. Mas a sua vida não se resume a ser abençoado por Deus. E tem gente satisfeita nisso. Porque, às vezes, a ignorância é gostoso, sabia? A ignorância, às vezes, é gostoso permanecer na ignorância. Porque quanto mais a gente conhece o nosso Senhor, gente, mais nós somos confrontados. Porque ser moldado ao caráter de Cristo não é a coisa mais fácil desse mundo. Ser uma pessoa mansa da maneira correta é difícil. Ter domínio próprio é difícil. Ser alegre em meio às tribulações, às vezes naturalmente não faz sentido nenhum. E custa conhecê-lo. E a pergunta que a gente faz, quanto você o ama? Porque o seu amor determina o quanto você vai conhecê-lo. E por isso que a gente tem falado tanto de uma experiência, de viver algo com o Senhor, de experimentar algo, ser batizado com um novo amor pelo Senhor. Porque se a gente parar de buscar isso, a gente vai ficar satisfeito naquilo que a gente sabe. E a gente vai ficar ignorante, porque é gostosinho, tá bom isso. Tá bom conhecer o Senhor nessa medida. Não, tô satisfeito nisso, não quero mais nada. Isso é extremamente perigoso. Porque as coisas que a gente acha
que vão satisfazer nossa alma, elas não satisfazem. Aquilo que vai alegrar o nosso ser, não alegra. Daí que dá, quanto mais a gente conhece o nosso Senhor, quanto mais a gente se relaciona com Ele, quanto mais a gente o ama, a gente vai percebendo que algumas coisas são muito toscas na nossa vida. E a gente começa a dar valor. É por isso que mais para frente, Paulo começa a considerar tantas coisas como inúteis. Sabe, se você continuar lendo o capítulo 3, gente, capítulo 3, Paulo começa a falar um monte de coisas que ele era, a partir do versículo 5 de Filipenses. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, agora as considero insignificantes. Por quê? Conhecendo o Senhor verdadeiramente, ele começou a perceber que algumas coisas não tinham valor. Que a sua descendência como hebreu não tinha valor algum. Deus não estava nem aí para de quem que Paulo era filho. Isso talvez não faça muito sentido para nós, porque a gente não vive nos tempos de Israel que o povo dava importância para a tribo. A gente não vive nesse, né? Mas hoje as pessoas dão valor a dinheiro. Classe social, que carro você anda, onde você passa férias. As pessoas dão valor para isso, mas deixa eu te falar, isso não importa. Isso não importa. Botei o prazer, no mês de outubro, fazer uma missão em Cuba. A gente vai passar 2 semanas em Cuba, e eu tenho o prazer de estar conversando com o pastor Emílio e o pastor... esqueci o nome dele. Cunhado, o genro dele. E eles cuidam, eles têm quase 300 igrejas na ilha de Cuba. Cara, você está conversando, o cara não consegue, ele falando, já me falou com uma chamada de vídeo, falou assim, pastor, tem que tomar cuidado com o que eu falo, eu não posso ficar te mandando onde a gente vai estar todos os dias, porque o governo está olhando, eles monitoram o meu WhatsApp. Pouco importa, velho. Você está entendendo que o contexto você está inserido? Tem muita gente que vive uma coisa completamente oposta de você e teve muita gente com muito menos que percebeu já o que tem valor nessa vida. E a gente tem o privilégio de poder se reunir num lugar maravilhoso, que tem ar-condicionado, que tem telão, que tem um monte de instrumento aqui. E se pegar fogo nesse lugar, e a gente não tiver mais nada, o que a gente vai fazer com isso? O que importa? Eu vou te falar o que eu vou fazer. Eu vou aqui no Gogó. Eu vou estar pregando igual. Eu vou estar desesperado se a gente estiver com um violão com um carrom aqui. Eu vou estar desesperado pela presença de Deus. Porque nada mais importa, velho. E se começar uma ditadura no nosso país, política tá uma porcaria, juiz tal, virou uma ditadura. Dane-se, cara. Vamos avançar o reino de Deus igual, vamos buscar o Senhor igual, não muda nada. O que mais importa é conhecer o Senhor dia após dia, parecer mais com Jesus. Sim, a gente tem que ter algumas atitudes sociais que vão influenciar a nossa sociedade, impactar a sociedade. Sim, tá bom, beleza. Mas e se o Senhor permitir? E se a gente for para o buraco? E se você perder tudo que você tem? E se seu pai falecer? E se eu perder meus filhos? O que eu amo mais? O que eu estou buscando? Por que eu vivo? O que está no centro? Que só o Espírito conhece e ninguém mais. Por isso que a gente luta e batalha, a gente está falando sobre o conhecimento de Deus desde o começo do ano, a gente não para de falar disso. Porque a gente não vai fazer ministério, xoxo. E a gente não está fazendo ministério para ter culto cheio. A gente está fazendo ministério para que adolescentes possam conhecer o Senhor verdadeiramente.
possam ter uma experiência com o Senhor verdadeira, genuína, que vai impactar a sua vida de tal maneira que as coisas vão começar a virar de cabeça para baixo. O que tem valor, cara? O que tem valor? Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Gente, para eu e você, para a gente poder experimentar a perfeita vontade de Deus para nós, Deus precisa mudar alguma coisa aqui dentro. Algumas coisas precisam mudar. A nossa maneira de enxergar a vida. As coisas que têm valor, as coisas que não têm valor. As coisas precisam mudar. O Senhor precisa influenciar todas as áreas. Então, Cristo, Ele precisa afetar nossos comportamentos, afetar nossos costumes. Mas não só por fora. Isso precisa ser fruto de uma transformação lá dentro do nosso coração. Da nossa perspectiva a respeito da vida. Do que tem valor nessa vida. Para que eu vou gastar a minha vida? Sabe? Eu busco, a gente trabalha, para ter uma família saudável, condição financeira, para poder dar para os filhos aquilo que a gente não tem. Eu também sei que você vai querer isso também. Estou falando que você tem que orar, fazer voto de pobreza. Mas, cara, e se Deus não der? E se Deus tirar tudo? Se Deus não mudar a nossa forma de pensar, enxergar o mundo, enxergar o que está ao nosso redor. Primeiro vento que bater, que for contrário à nossa vontade, a gente abandona o barco. Só assim, gente, a gente vai provar da perfeita vontade de Deus. Então, um amor puro deve desembocar em pureza e inculpabilidade, conforme a gente leu no versículo 8. Versículo 10. Modo puro e sem culpa. Então, modo puro, pureza é vida íntima, aquilo que ninguém vê. Inculpabilidade é vida pública, aquilo que as pessoas veem. Um é fruto do outro. Primeiro você é puro, puro lá no secreto, onde ninguém está vendo. Onde Deus olha para você e fala assim, é isso, cara. Depois as pessoas começam a enxergar a nossa pureza. Versículo 11, para a gente encerrar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, um caráter justo não pode ser produzido pelo esforço humano, mas procede apenas da obra do Espírito que a gente leu no versículo 6. Certo? Você lembra disso? Então, o alvo disso tudo, dessa obra que Deus está fazendo, que Deus começou lá no dia da sua conversão, e você está sendo transformado, e Ele está trabalhando no seu coração, martelando aqui, arrancando um pedaço aqui, cortando fora a coisa. A finalidade disso é para a glória e o louvor de Deus. Então, o alvo de estarmos sendo moldados, de estarmos em construção, é para que a gente possa glorificar o nome de Deus. Não só com palavras vazias, não só com um louvor, com um coração imundo, mas verdadeiro. Verdadeiro. Adoração em espírito e em verdade. Seu louvor pode vir. Então eu quero deixar 3 verdades a respeito do contentamento com você nessa noite. E você vai ficar de pé. Pode ficar de pé onde você está, enquanto o pessoal está vindo. Pode colocar para mim no slide aí, por favor? Os 3 pontos. Os segredos do contentamento, então. Quero deixar verdades para vocês. Tinha um slide certo aí. Então, primeiro, conforme a gente aprendeu, Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11. Então, primeiro,
Contentamento nasce de um coração agradecido. Isso é bem básico. Eu e você precisamos ter um coração de gratidão em relação a Deus. Amém? Independente da circunstância, independente daquilo que a gente está vivendo. Nosso coração precisa estar no Senhor. Beleza? Segundo, contentamento se sustenta na confiança do agir de Deus. Deus vai fazer da maneira que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer. E Ele vai estar te transformando e te moldando a forma principal, que é Cristo. Vou usar esse termo, forma principal. Sei lá. Tá bom? Terceiro, contentamento floresce no conhecimento de Cristo através de um amor crescente por Ele. Crescente. Essa é a chave crescente. Está comigo? Está comigo? Amor crescente. Amor crescente. Chega de ignorância, chega de ficar no mesmo nível. O Senhor espera de nós uma sede por mais. E não é porque Ele não satisfaz a nossa alma, mas é porque a gente encontra nele algo de valor, algo precioso. Nada mais importa. Nada mais importa. Quando a gente está cantando sobre... A gente estava cantando aqui sobre Yeshua, né? Esse precisa ser um desespero. E essa precisa ser uma declaração, essa canção precisa ser uma declaração de fé nossa. E isso não é uma realidade do nosso coração. Isso precisa transformar na nossa oração. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Algo me incomodou hoje. O barulho mais importante aqui não é de quem está aqui em cima. O som mais importante, a adoração mais importante aqui é a que sai dos seus lábios. Então a gente precisa fazer disso algo mais comum no nosso meio. Eu acho que eu vou até conversar com o pessoal do áudio, eu acho que a gente vai começar a baixar um pouquinho o volume do nosso louvor, para a gente conseguir ouvir mais a voz. Porque a nossa voz, a nossa canção, a nossa adoração, importa muito mais que o som da guitarra. Nada contra você, meu irmão. Nada contra você. Nada contra você, querido. Nada contra quem está nos instrumentos, mas assim, é uma forma de adoração, é lindo, maravilhoso. Davi usava os instrumentos para adorar a Deus, mas cara, o que Deus está atrás é do nosso coração. O que eles estão fazendo aqui é para demonstrar com algo físico o que Deus está fazendo no coração deles. Então eles estão adorando com o coração e mostrando com suas mãos, e a gente precisa fazer o mesmo. A voz da igreja é a coisa mais bonita que tem, gente. Deixa eu falar uma coisa, a gente canta mal pra caramba em casa. A gente canta mal pra caramba. Já tentei liderar louvor, deu ruim pra caramba. Eu liderei uma vez só, me tiraram. Tão ruim que era. A Isa nem foi chamada, né? Deus, as crianças estão ferradas. Não tem dom musical nenhum. Mas assim, a gente conversou em casa essa semana. A gente vai começar a criar uma cultura diferente em casa. A gente vai começar a acordar as crianças como? Eu vou abrir a porta dos quartos delas, eu vou descer, eu comprei um piano elétrico lá, eu vou começar a tocar e a gente vai começar a cantar, desafinado mesmo. Vai acordar, nem que não queira. Porque, gente, Deus deseja o nosso coração. Sabe, mudar a atitude por mudar a atitude, só para negar a teu pai, cansa, velho. Já tentei. Cansa. Mudar a atitude só para mudar a atitude para negar os outros, cansa. Uma hora você para. Se a motivação não for um relacionamento com o Espírito, quem quiser ir embora, pode ir embora, tá bom? Você que está conversando aí no fundo, pode ir embora. Vai com Deus, Deus te abençoe, vai lá com teu pai. Aqui dentro. Precisa ser do nosso coração, precisa ser um desejo da nossa alma. Por isso que a Isa falou aqui, se não é ainda, declara fé. Declare fé, Deus pode colocar, Deus vai fazer algo. A obra é dele. A obra é dele. A responsabilidade de fazer algo no seu coração e de transformar como Cristo é responsabilidade do Espírito, não é sua. O que eu e você precisamos ter é uma fome e uma sede pela presença. O que eu e você precisamos ter
derramar o nosso amor, que sobe como um incenso agradável ao Senhor. Sabe, nos tempos de Israel eles queimavam umas coisinhas lá e aquilo subia como um incenso agradável. Não tem mais isso, a gente não fica queimando coisa aqui. O que sobe aos ouvidos de Deus e alegra o coração de Deus é a minha e a sua voz, que demonstram que vem de um lugar de um coração sendo derramado na presença de Deus. Por isso que a gente precisa ser, é genuíno, é um pedido genuíno, gente. Tudo bem pedir mais fome, tudo bem pedir um amor, um novo amor, tá tudo certo. O que a gente não pode ter, desculpa, a gente não vai ficar se reunindo aqui com vergonha de cantar. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar. Próximo culto que tiver muito baixo a sua voz, a minha e a sua voz, eu vou subir aqui, a gente vai pedir pro pessoal parar um pouquinho e a gente vai começar de novo. Então, a gente vai fazer um exercício. Vai ser difícil. A gente precisa exercitar isso. Vamos exercitar nossa fome. A gente tem mais alguns minutos, tem 10 minutos até 8 horas. Fica tranquilo, seu pai não vai morrer de saudade de você não. Vamos buscar o Senhor um pouquinho mais. 10, 15 minutinhos. Cadê sua fome aí? Eles vão começar a ministrar sobre nós. Abre a sua Bíblia. O texto que a gente estava meditando agora. Lê o versículo. Declara o versículo. Então assim, te leu Filipenses capítulo 1. Então te leu. Você ora, você cita, versículo 6. Senhor, completa a tua boa obra em mim. Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Molda o meu caráter. Repete. Você não sabe cantar com melodia bonita, a gente faz isso direto. Você vê eu e a Isa direto nos cultos com a Bíblia na mão, porque eu não canto. A melodia que sai da minha boca não é bonita não. Mas eu declaro a palavra. Eu oro a palavra. Senhor, eu te amo mais. Derrama mais. Senhor, busca a sua presença. Senhor, eu quero ser o lugar da tua habitação. Senhor, transforma o meu caráter, transforma o meu coração. Senhor, eu quero crescer em conhecimento, em discernimento. Eu quero compreender o que é verdadeiramente importante. Me dá discernimento espiritual, abre os meus olhos. Então você vai fechar seus olhos agora, você vai começar a declarar. Vamos lá, a gente vai levantar um pouquinho a sua voz. Líderes de célula, você tem a responsabilidade de me ajudar nesse momento. Você vai começar a liberar a nossa canção, a sua oração. Feche seus olhos, todo mundo de olho fechado. Não importa, você vai ouvir umas vozes do seu lado e está tudo bem, você começa a falar a sua. Abre o seu lábio, exercita aí. Eu sei, talvez você não tenha o costume de fazer isso. Derrama o seu amor, derrama a sua busca, o seu anseio. Pede um novo amor. Senhor Espírito, renova a minha mente, conforme Romanos capítulo 12. Me dá uma nova forma de pensar, Senhor. Renova o meu espírito, molda o meu caráter. Nós buscamos a tua presença, Senhor. Fome e sede por ti, Jesus. Fome e sede por ti. E eis aqui a nossa fome. Eis aqui a nossa sede pela sua presença. Satisfaz a nossa alma, Senhor. Preenche as lacunas do nosso coração. Senhor, nós tentamos, nós buscamos em outras coisas, nós buscamos no conselho dos outros, nós buscamos na opinião dos outros, mas nós depositamos no Senhor a nossa esperança. Enche o nosso coração, vivifica esse texto em nós, conforme estudamos essa noite. Transforma o nosso coração, Senhor. Molda o nosso ser. Não é da boca para fora, Senhor. Molda o nosso coração. Leva o que precisa ser levado. Joga fora aquilo que precisa ser jogado.